Queria falar um pouquinho sobre um texto, meio que dicotômico, que está lá em Efésios também, capítulo 4, que para falar sobre os procedimentos do filho da luz, dos filhos da luz, que somos nós, e eu intitularia assim a nossa palavra, os procedimentos dos filhos da luz, como os filhos da luz. A gente precisa também ter cuidado com algumas atitudes, que de uma outra maneira tem tudo a ver com essas obras, ou esses descuidos que cometemos quando não guardamos também o nosso coração. Então a gente viu, a respeito de guardar o nosso coração, quando a gente não guarda, ele se endurece, ele torna um coração beligerante, que vive em conflito ali, contagioso, para as coisas desta vida, para as coisas do mal, nos põe em muitas intrigas, muitas divergências. E lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 18, por favor, a palavra de Deus nos dá algumas orientações. Ele fala assim, eles estão obscurecidos no entendimento. Estamos falando de quem? Pessoas que não guardaram o coração, pessoas que endureceram o seu coração, e passaram a viver a sua própria ignorância. Ele fala assim, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. 19, Mateus. Tendo perdido toda a sensibilidade, coração duro torna-se insensível, E nós conceituamos o coração de acordo com o texto da reflexão passada, que é a sede do nosso intelecto, a sede do nosso sentimento, a sede das nossas emoções. Aí ele fala, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo, Em Cristo, queridos, nós aprendemos, e nesses últimos dias, acho que tem sido muito ressaltado aqui no nosso convívio, a necessidade que nós temos de aprender a viver em unidade, aprender a caminhar junto, E de várias maneiras, sob vários olhares, aspectos, a gente foi ministrado nisso, principalmente aqueles que participaram desse treinamento para a liderança que nos foi proposto pelos pastores da nossa igreja. Mas também nos cultos públicos, tem se falado muito sobre isso, sobre perseverança, posicionamento, a consciência que precisamos ter de que somos escolhidos por Deus, e de que nós temos uma função, uma missão aqui nessa terra. E uma das maneiras que a gente mais se conecta, ou que a gente mais corresponde àquilo que Deus espera de nós, é a gente se sujeitando ao senhorio de Cristo, compreendendo quem nós somos, como nos relacionamos, e estando conscientes, queridos, em todos os tempos, que muitas vezes o que Deus exige de nós, embora não seja penoso, mas requer de nós renúncia, requer de nós abnegação, requer de nós resiliência, porque nós passamos realmente por muitos testes, provações, conflitos internos, conflitos externos, mas nada disso pode impedir de quê? De nos relacionarmos com Deus, de nos apresentarmos ao Senhor, de termos as nossas experiências com o Senhor, E muitas vezes a gente se encontra na presença de Deus, eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu sei como eu me encontro, Muitas vezes a gente vem para a reunião pública, para o culto, que é aquele momento onde esse corpo de Cristo, se reúne para receber as orientações, para ser ministrado, direcionado, de acordo com o que a cabeça desse corpo, com o que Cristo tem realmente para ministrar aos nossos corações. A gente vem carregado, desses conflitos, dessas características, como pessoas que às vezes não são diligentes e se deixam contaminar por isso.
né? E a gente se apresenta de uma maneira totalmente adversa ou diferente daquilo que a gente tem aprendido com Cristo. Seguindo aí esse texto, ele fala: de fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Né? De fato, olha só, vocês ouviram falar dele. Né? Nós viemos aqui um dia, ou em alguma outra congregação, em alguma outra reunião cristã, porque nós ouvimos falar de Jesus, fomos convidados, ou tivemos desejo, e espontaneamente nos apresentamos para aprender mais dele. Aí ele fala: e nele foram ensinados, que é a consequência de quem começa a caminhar junto, né, com aqueles que compartilham o Evangelho de Cristo. E é o que ele fala: de acordo com a verdade que está em Jesus. Próximo, Mateus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O primeiro chamado de Jesus, para não citarmos, né, os do Antigo Testamento, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Outra passagem ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso, queridos? Despir-se do velho homem. Né? Nós não podemos andar com Deus, nós não podemos tentar participar, ser parte do corpo de Cristo, se nós ainda estivermos, né, com a nossa natureza velha, antiga, gritando dentro de nós. Foi dessa maneira que Paulo, né, em outro texto, ele fala desse conflito que há entre a carne e o espírito. Né? E como consolo ele também fala, né, ou confirmação: aquele que está em Cristo é nova criatura, é uma nova pessoa. Então a gente precisa realmente se despir. Por quê, queridos? Porque se a gente andar com Deus, e andando com aqueles também que andam com Deus, né, vivendo na comunidade, a gente ainda está vestido com o velho homem, né, nós estaremos nos corrompendo por causa dos nossos desejos enganosos. E na sequência desse texto, ele vai citar quais são esses desejos. Né? E a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Então ele fala: a gente precisa se despir daquele velho homem que um dia nós fomos, né, cheio, né, do ego, né, cheio do desejo pecaminoso, né, cheio das nossas práticas que nos dominavam, que muitas vezes deformavam, né, a essência daquilo que um dia Deus nos criou como seus filhos, como suas criaturas. Né, e ele fala: sermos semelhantes a Ele, em justiça e em santidade. E isso provém de quê, Leandro? Da verdade. Provenientes da verdade. Então aqui ele vai nos dando alguns procedimentos para que de fato nós sejamos o quê? Filhos da luz. Verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Aqui ele vai nos dando umas dicas, né? Alguns procedimentos que nós devemos ter, querido, na nossa caminhada, para que a gente se torne de fato, né, uma comunidade, uma unidade, para que a gente se torne de fato o corpo de Cristo. Cada um de nós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aquela história, né, que foi até falada aqui hoje. Quando a nossa unha, lá na extremidade do nosso corpo, né, do pé, ela encrava todo o nosso corpo,
Sente. Na verdade, o pastor Ricardo ele citou. Teve um problema no tendão, né? E penou, sobrecarregou, né, uma perna. Outro momento ele teve uma lesão no ombro, sobrecarregou o outro lado, né? E todo o corpo sente. Né? Talvez você está aqui hoje e você está incomodado com alguma coisa aí no seu corpo, né? Que não seja uma enfermidade, que seja apenas um sono, né? Aquela vontade de fechar o olho, né? Descansar as pálpebras, né? Mas de alguma coisa, de alguma forma, né? Algum membro ou muitos membros do seu corpo está exercendo uma influência em você neste momento. Espero que seja boa, né? Algo controlável, até porque se não fosse você não estaria aqui. Mas ele fala, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando entre nós, quando nos nossos relacionamentos, né? Quando na nossa maneira de viver, queridos, não há verdade, né? Todo o nosso corpo sente. Todos aqueles que dependem de nós, ou que se relacionam diretamente conosco, sentem. Quantas vezes, né? Talvez num relacionamento conjugal, por alguma atitude errada sua como cônjuge, né? Você omite a verdade, ou você pratica, né, um ato mais grave, e você quer de todas as maneiras esconder aquilo do seu cônjuge, né? E você vai vendo que o tempo vai passando, o seu relacionamento vai perdendo o sabor, né? Para você manter aquela mentira, né? Você tem que criar uma outra mentira, e aquilo vai se avolumando, aquilo vai crescendo, né? Seja na área financeira, né? Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com os filhos, no relacionamento profissional. Muitas vezes a gente passa por alguma situação, né, adversa lá fora, e a gente omite isso, esconde isso do nosso cônjuge. Isso vai nos afetando, vai nos entristecendo, né? A gente não volta para casa com aquele mesmo desejo de compartilhar. Ou se a gente compartilha, a gente usa aquilo contra o nosso próprio cônjuge, e aquilo vai gerando, né, dentro de nós algo destrutivo, algo beligerante, né? Vai gerando entre nós conflito. A gente deixa de jogar uma peteca, né, que é uma brincadeira esportiva, onde o único objetivo é manter aquela peteca no ar, né, e a gente passa a querer jogar um vôlei, né, onde o nosso objetivo é fazer com que aquela bola caia, né, ali no terreiro do nosso cônjuge, né? A gente fica aquela disputa de quem está certo, quem está errado. Por quê? Porque faltou a verdade. E a palavra de Deus, ela nos ensina a abandonar a mentira e a falar a verdade ao seu próximo. E a gente vê que isso é muito amplo, né? Os meus exemplos aqui eu sei que são muito limitados para descrever, né, a consequência, queridos, quando a gente falta com a verdade, né, que é a maneira mais bonita de falar sobre a mentira com o nosso próximo. E o que eu acho interessante aqui é que ele fala com o nosso próximo, né? Ele não fala, ó, cada um fale a verdade ao seu pastor, ou cada um fale a verdade ao seu pai, ou cada um fale a verdade ao seu cônjuge, para quem é casado. Não, ele fala com o seu próximo. Lembram da parábola lá, né, do bom samaritano? Quem é o seu próximo? Né? Aquele que está à sua volta, e que você tem compaixão dele, que você se relaciona com ele. É muito amplo, queridos. O Evangelho, né, ele é algo realmente integral, né, ele requer de nós uma inteireza, né, no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que Deus põe à nossa volta. Próximo, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, primeiro ele falou, você deve falar a verdade, sempre, né, custe o que custar. E aqui no verso 26 ele dá uma outra característica. Quando vocês ficarem com raiva, queridos, ele fala, não peque. Quando vocês ficarem com raiva. Quem é que fica com raiva aqui, queridos? Só eu? Todos nós, né? Todos nós, em alguma maneira, de alguma maneira, né, em algum momento do nosso dia, da nossa semana, enfim, a gente fica irado, fica com raiva, mas a palavra de Deus nos aconselha, não peque. Não deixe que a sua indignação,
Não deixe que a vontade que você sente de muitas vezes fazer justiça com as suas próprias mãos ou agir à sua maneira apenas, né, faça com que você peque. Ele fala: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Conta até 10, meu irmão, conta até 1000, né, antes de você dar uma resposta, antes de você tomar uma atitude, quando você está irado, quando você está com raiva, né, quando você foi de alguma maneira atingido, e a única opção que aparentemente você tem é reagir à altura, né, ou proporcionalmente além daquilo que te fizeram. 27. E não deem lugar ao diabo. O que ele quis dizer com esse texto que nós lemos até aqui, queridos? Que essas atitudes provenientes de um coração endurecido, de um coração que não foi guardado, né? E ele perdeu a sensibilidade, perdeu a capacidade, né? Que em outras palavras também eu diria, né? Perdeu o temor, né? Perdeu aquela singeleza, aquela pureza, né? Ele nos leva a tomar atitudes, né? A respeito de mentira, né? De pecados provenientes de momentos de raiva, de ira, né? Faz com que nós demos lugar ao diabo. E isso é uma verdade, né? As nossas atitudes, queridos, quando não motivadas pelo Espírito de Deus, quando não baseadas na palavra de Deus, elas nos fazem dar lugar ao diabo. Nossa, Leandro, mas isso é muito forte, né? Uma simples mentira num relacionamento, né? Um pecado cometido ali no momento de ira, de raiva, né? Meu filho me tirou a paciência, eu só espanquei ele, queridos, eu só tirei sangue dele, né? Ou eu fui afrontado, né? E eu dei uma resposta à altura daquela afronta que eu sofri, eu só fiz isso. Atitudes assim nos levam a dar lugar ao diabo. Isso quer dizer, queridos, que nós estamos passíveis de sofrer aquilo que o nosso adversário faz. E a palavra de Deus diz que a missão do inimigo é o quê? Ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Foi isso, baseado nisso, que a gente leu na ministração passada a respeito do que Ezequiel falou. Por causa das suas obras, das suas atitudes, eu faço cair sobre a sua própria cabeça o resultado das suas ações. Isso é sério, isso é grave. Mas seguindo aqui nesse texto, para chegar no real procedimento do Filho da Luz, ele nos leva a fazer essa reflexão. Verso 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ele fala, aquele que no seu procedimento lá fora, no início desse capítulo ele se refere a esses que estão lá fora como gentios, né? Ou aqueles que não temem a Deus, ou aqueles que perderam o temor de Deus e voltaram às suas velhas práticas, né? Ele fala, se você está aqui, se você está se esforçando para andar em unidade, se você está se esforçando para guardar o seu coração, se você está se esforçando para fazer parte do corpo de Cristo, o corpo ao qual Cristo é a cabeça, se você furtava, não furte mais. Se você cometia algum tipo de crime, aqui ele foi prático, citou um exemplo, e eu refletindo, às vezes ficava falando, será que é porque o furto, ele é algo sorrateiro, ele é algo mascarado, ele é algo que nos pega distraído, quando a gente menos percebe, já foi, perdemos. E quantas vezes no nosso procedimento, baseado na natureza humana, quando nós estávamos lá fora, nós estávamos realmente
envolvidos, né, em práticas ilícitas, ilegais, e dentro dessas práticas, né, até mesmo as criminosas. E a palavra de Deus fala, muda de atitude. Se você agir assim, ele fala, trabalhe, agora trabalhe. Passe realmente a experimentar dos benefícios, né, que o fruto do seu trabalho lhe proporciona. Ele fala, trabalhe, mas não trabalhe apenas para si. Olha o que ele fala, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Isso aqui é evangelho, queridos. A palavra de Deus fala, trabalhe. Trabalhe para se sustentar, trabalhe para viver bem, mas trabalhe também para ser bênção na vida de outras pessoas. Posso entrar com as minhas perguntinhas? Nós temos sido bênção na vida de quem, queridos? Nós temos repartido o nosso pão, ainda que escasso, com quem? Nós temos sido pessoas dispostas a repartir com quem se encontra em necessidade? Nós temos sido pessoas solidárias, talvez esse seja o melhor adjetivo para a gente abranger esse conceito de repartir, de compartilhar. Será que a gente tem, como o pastor costuma falar, né, do micro ao macro, né? Desde o pão, que talvez seja uma necessidade primária, né? A um conselho, a uma palavra diretiva, né? A uma oração. Ou a ceder mesmo, algum bem, alguma coisa que você sabe que em você fazendo, você vai estar ajudando alguém a ter a sua necessidade suprida e de alguma maneira ensinando a ela a dar um primeiro passo para mudar de vida, para prosperar. 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Aí a gente volta lá para a produção dos lábios, né? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Ele ainda põe um limite, fala o necessário, para que conceda graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe. O que é isso, Leandro? Palavrão, irmãos. Palavras que não edificam. Ao contrário, denigrem, amaldiçoam. Ele fala, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, né? E a palavra que sair, que ela seja útil para edificar os outros. Quantas vezes, não é verdade, nos nossos relacionamentos, a gente tende, né, no desejo de falar a verdade, a temperar essa verdade que a gente vai falar com as palavrinhas, né, de condenação, de conflito, de afronta. Vai gerar naqueles que nos ouvem, ao invés de uma atração para aquilo que nós cremos e praticamos, vai gerar o quê? Uma repelência, né? Um afastamento. Vamos tentar imaginar, queridos, nos nossos relacionamentos, né? Será que aquelas pessoas que te ouvem, elas se sentem mais atraídas por você, ou pelo que você fala? Ou elas se sentem mais repelidas, né? Ou elas se sentem num nível tão longe do seu, que elas falam, isso não é para mim. Será se nos nossos relacionamentos interpessoais, a produção dos nossos lábios tem servido para edificar outros, para fortalecer outros?
Ou tem servido apenas para afastar aqueles que nos ouvem? Prossiga, Mateus. Não entristeçam. Aqui a gente chega, tá, queridos? Já estou chegando no ponto principal da nossa reflexão. Atitudes assim, queridos, que nós já refletimos até aqui, nos levam a entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Como corpo de Cristo, né, nós somos realmente habitação do seu Espírito. E no verso 30, ele nos adverte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O pastor Ricardo estava falando aqui hoje de manhã, que nós somos movidos, e se não somos, precisamos ser movidos por um propósito. E como corpo de Cristo, o nosso propósito é estar com Ele, queridos. É alcançar o objetivo pelo qual Ele veio a este mundo e entregou a sua vida. Foi morrer pelos nossos pecados para que nós tivéssemos a vida eterna, a salvação da nossa alma. E como selo, como garantia, né? Poucos de nós aqui é do tempo das cartas, né? A carta ela só chegava no destino, queridos, se a gente selasse. Vai lá na agência, né? Compra o selo, pega o pincelzinho lá na cola, mela lá. Quem já fez isso, queridos? Aí, só os antigos, né? Só os experientes, só os mais vividos, né? Feito isso, ó, joga lá na caixinha amarela, na caixinha dos Correios e espera. Um dia vai chegar no destino. E o Espírito Santo, queridos, ele é o selo. Ele é aquilo que garante a mim e a você a nossa chegada na eternidade. O Espírito Santo é esse selo que vai fazer com que, quando nos apresentarmos diante do Pai, Ele fala: vinde, benditos. Vinde, benditos. Vinde, benditos. Você consegue imaginar isso, queridos? Vamos usar o poder da nossa imaginação, como foi falado aqui hoje de manhã, né? A gente, às vezes, resistindo, né? O desejo da nossa velha natureza, negando essas práticas que até aqui nós refletimos, nos sujeitando realmente a Cristo, né? Por quê? Porque nós temos um propósito maior. Nós queremos chegar na eternidade. E aqui ele fala: quando a gente tem essas condutas naturais, terrenas, ou se me permitirem até mesmo diabólicas, né? Porque ele fala que a gente dá lugar ao diabo quando a gente age assim, né? Isso pode fazer com que quando chegarmos lá, né? Ao invés de sermos benditos do Pai, ele falar: afastai-vos de mim. Porque eu não vos conheço. Tente imaginar, queridos. Aí a gente desesperado tentando argumentar: mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, fogo do céu caiu, em teu nome eu ministrei e muitas pessoas foram edificadas, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, né? E Jesus vai falar: eu não vos conheço. Estou falando de mim, queridos, ou está registrado na palavra isso? Está registrado. Então a gente precisa realmente conservar essa sensibilidade de onde nós queremos chegar, né? E compreender que essa nossa vida aqui é apenas um percurso, é apenas um estágio, é apenas uma escola, né? São tantos exemplos que a gente poderia citar. É apenas um momento realmente de nós provarmos para Deus que, apesar de nós, né, como tem sido o costume falar aqui nesses dias, que apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, né, nós pagaremos o preço necessário para estarmos diante do Senhor naquele dia.
Esse é o nosso propósito, queridos. É estar com o Senhor. Tem mais um aí, não tem, Tiago? Mateus, perdão. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Ele recobra de nós, a gente precisa estar no Senhor. Nós fomos selados pelo seu Espírito para alcançarmos a salvação. Então ele fala, livrem-se de toda amargura. O que é amargura, queridos? É o sentimento produzido nesse coração endurecido quando a gente não exerce a capacidade de perdoar. Aí a gente, com as nossas palavras, diz que aquela pessoa morreu para nós, mas a gente se alimenta daquela pessoa todos os dias. Eu perdoei, mas eu não quero nem ver. Aquela pessoa para mim, morreu. Acredito que não sou só eu que falo isso, queridos. Mas a gente não tira aquela pessoa da nossa cabeça. Todos os dias, a gente está lembrando. Aquela ferida parece que não cura. Isso é amargura, queridos. Se tem alguém assim entre nós, pelo amor de Deus, queridos, se arrependa, apresenta essa pessoa diante de Deus, libere a vida dela, para que Deus possa também restaurá-la, e peça ao Senhor, me restaura, Senhor, me edifica, eu abençoo aquela vida, porque senão, queridos, você vai ser carcomido pela amargura, e a palavra de Deus nos aconselha, livrem-se da amargura, perdoe, abençoe, e além da amargura, da indignação. O que é indignação, Leandro? É você não aceitar o que está acontecendo à sua volta. É você não aceitar. Está acontecendo, estamos vivendo um mundo mau, um mundo polarizado, onde a gente não consegue mais viver em equilíbrio, onde a gente não consegue mais transitar em harmonia. Ou seja, a gente se torna intransigente. E a gente se opõe a todos aqueles que não comungam daquilo que a gente acredita. Mesmo que aquilo que a gente acredite possa ser para nós um engano. E a gente se indigna, a gente perde essa capacidade de compreensão, de resiliência, de perseverança diante das adversidades. Ira, nós já falamos, Gritaria, produção dos lábios. Quantas vezes, a gente quer ganhar? No poder do convencimento, na barganha. Não é verdade? Quantas vezes eu pego meus filhos discutindo e parece que quem vai vencer a discussão é quem falar mais alto. E aí você fala, vou ter que intervir, vou ter que falar de novo. Até que você toma uma atitude mais drástica, Aí toma uma atitude drástica, pronto, cada um vai para o seu canto, vai chorar e vai pagar o preço, queridos. Sabe por que eu citei o exemplo do pai com o filho? Porque quando nós lemos, não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção. A gente não pode ver o Espírito de Deus como um coitadinho, Que a gente está lá pecando, a gente está entristecendo, está errando, Agindo na carne naturalmente. E a gente acha que o Espírito Santo de Deus está lá no cantinho chorando. Depois a gente fala, pode vir Espírito Santo agora, Não. Deus sem nós, queridos, Ele continua sendo Deus. O Espírito Santo, quando a gente o entristece, Ele apenas perde o poder que Ele tem de operar nas nossas vidas. E o que tira esse poder de o Espírito operar nas nossas vidas, Leandro? Quando a gente comete isso, é o nosso livre-arbítrio. Então é algo mesmo flutuante, Uma linguagem mais digital aí. É algo mesmo flutuante. A gente peca, erra, entristece ao Espírito, dá lugar ao diabo.
O Espírito realmente ele se retira. Mas ele se retira de você e às vezes vai operar na pessoa que está do seu lado, que está clamando, está agindo à altura daquilo que ele espera daquela pessoa, a quem ele habita. O Espírito Santo de Deus, longe do meu corpo, longe da minha vida, longe da sua vida, ele continua sendo o Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero dizer para você. E para isso, eu citei o exemplo de um relacionamento do pai com o filho. Quando meu filho erra, eu falo, filho, eu te ensinei. Uma vez eu já te falei, 2 vezes eu te adverti, 3 vezes eu estou falando. Aí agora é pagar o preço. Vai ficar sem eletrônico. É o que eles sentem hoje em dia, não é eletrônico? Vai ficar sem eletrônico. Se espernear, vai ficar mais 2 dias. Se continuar, 1 semana. Eu fiquei triste? Fiquei triste. Por quê? Porque eu ensinei. E o meu desejo... O pai, eu já falei isso aqui em outra ministração, né? O desejo do pai, queridos, é que o filho vá sempre mais longe. Sabe, eu vejo isso nos olhos dos meus pais hoje. Né? O desejo de um pai, se eu estiver mentindo aí, algum pai pode se manifestar, viu? Pode falar, você está mentindo, Leandro. Eu não quero que o meu filho vá além de mim. Né? É que o filho vai sempre mais longe. Por isso que a gente se entristece. O desejo de Deus é que a gente seja embriagado, como ele fala também em Efésios. Acho que é Efésios, me perdoe se eu estiver errado, né? Mas ele fala, enchei-vos, embriagai-vos, enchei-vos. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu me entristeço, mas quem vai pagar o preço? É meu filho. O que é isso, Leandro? A autossabotagem que a gente comete, não é verdade? A gente espera, a gente deseja de Deus, a gente está aqui domingo, a gente jejua, a gente ora, lê a Bíblia, a gente trabalha. Mas se nas nossas atitudes, queridos, nós não correspondemos com aquilo que o Espírito de Deus, com aquilo que a palavra de Deus espera de nós, ele se entristece conosco e a gente se autossabota, a gente se auto-aflige. Como Ezequiel 11, nós lemos na ministração passada, o fruto das nossas próprias obras caem sobre a nossa cabeça. E o Espírito Santo de Deus, ele fica apenas realmente esperando, né, o nosso arrependimento. Porque Deus não desiste de nós. Mas Ele é justo. Deus, Ele não desiste de nós. Mas Ele não abre mão da verdade. Deus, Ele não desiste de nós, mas Ele não negocia os seus princípios. Deus, Ele não desiste de nós, mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Aleluia. Tem mais aí, Mateus? Sejam bondosos. Olha o que é que Ele espera de nós, queridos. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos, sejam pessoas boas, pessoas compassivas, umas para com as outras, perdoando-vos, é o que Ele nos aconselha. Assim como Deus nos perdoou em Cristo. Hoje nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, a Santa Ceia. E este aqui é o símbolo, né? É uma representação do maior exemplo de perdão, de compaixão, de bondade, expressado por Deus para com toda a humanidade. Isso requer sacrifício, queridos. Isso requer posicionamento. E olhar para essa mesa aqui representada com o suco de uva
simbolizando o sangue de Cristo, com o pão, simbolizando a sua carne, nos faz lembrar a que ponto Ele chegou para que hoje nós estivéssemos aqui. E ainda hoje, né, Ele tenta, Ele peleja comigo, peleja com você, para que nós possamos ser um, ser o seu corpo, né? E um dia sermos revestidos da sua glória, sermos glorificados e podermos viver com Ele eternamente. Assim como Ele fez conosco, nós precisamos fazer uns para com os outros, para que nós de fato reflitamos o brilho da sua luz, para que nós de fato, né, sejamos com os nossos procedimentos, com as nossas atitudes, filhos da luz. Amém? A pastora até citou outro dia aqui, né, que não se acende uma lâmpada e põe embaixo da mesa quando falta energia. A gente acende a vela e coloca no lugar mais alto, lugar de destaque. E logo em seguida, no texto bíblico, ele fala também que o sal, se ele perde o sabor, ele não serve para nada mais, a não ser pisado pelos homens. Tem tudo a ver, né, com aquilo que nós refletimos nessa noite. Eu queria que, mesmo sentado, você curvasse sua cabeça e você fizesse sua oração a Deus. Eu acredito, queridos, que tudo que Deus ministrou ao meu coração, desde que fui convidado para estar compartilhando a sua palavra aqui, eu compartilhei com você. E o Espírito Santo, mediante a abertura, né, que você deu à ação dele neste lugar, aqui reunidos, né, como igreja do Senhor, ele está trazendo à tona aí na sua mente. Eu queria que você apenas se colocasse diante dele. Daqui a pouco o pastor vai vir aqui e vai falar: examine-se, né, a si mesmo. E a reflexão não é nada além do que isso, é a gente se examinar. Não para a nossa condenação, mas a gente se examinar, para a gente se posicionar. E em se posicionando, né, a gente contando realmente com a ajuda dele, ele vendo que em nós há verdade, há desejo, a gente possa corresponder com as nossas atitudes, mostrando que somos filhos da luz, que somos membros do corpo de Cristo, mostrando que andamos em unidade, mostrando que nós somos úteis e que nós podemos ser pessoas melhores quando sairmos daqui. Uma das coisas que eu reflito muito quando eu venho para a igreja, né, quando eu venho para este lugar para me reunir com você, é como eu posso sair daqui, né, voltar para o meu dia a dia, voltar para a minha realidade, voltar para os meus compromissos. Fazendo valer as verdades aqui compartilhadas, as experiências aqui vividas, com o Espírito de Deus que trabalha na minha vida e na vida daqueles que o Senhor traz para comigo se reunir aqui. Oh Deus, eu te amo, Senhor, eu te adoro, eu te agradeço. E eu conto com a ação do Teu Espírito Santo. Oh Pai, eu sei que a Tua palavra, ela me assegura que ela não volta vazia. Mas eu te peço em nome de Jesus,
que se a tua palavra, Deus, passando pela minha vida, ela encontra a verdade, ó Deus, e me faz compartilhá-la com estes que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Eu peço que, ó Deus, o Senhor dê a estes ouvintes, a estes irmãos, a estas pessoas, ó Senhor, a sensibilidade, a capacidade de se sujeitarem a Ti, Pai. A gente se sujeita a tantas coisas neste mundo, oh Senhor, mas muitas vezes a gente resiste à Tua doce voz, ó Deus, nós resistimos com as nossas atitudes à Tua palavra. Eu sei, eu compreendo, Pai, que não são os cultos de domingo, não são as reuniões públicas, como igreja, como comunidade do céu aqui neste lugar, que realmente vão nos fazer pessoas melhores e alcançar o propósito maior que o Senhor tem para nós. Tudo isso vai nos ajudar, vai contribuir. Ó Deus, mas o que realmente nos conduzirá é a nossa sujeição, é o desejo do nosso coração em buscar refúgio em Ti, ó Deus, todos os dias, a sós, quando não tem ninguém nos vendo, Senhor. Através da Tua palavra, através da oração. Oh Deus, porque o Senhor me fez compreender, e é por isso que eu declaro aqui publicamente, que o Senhor se relaciona mais intensamente com aquilo que nós somos, quando não tem ninguém nos vendo, Senhor. E quantas vezes, quando não tem ninguém nos observando, nós nos auto-sabotamos, ó Deus, nos entregando ao que as redes sociais nos oferecem. Oh Deus, de modo às vezes sutil, atraente, mas pecaminoso, sujo. Oh Pai, e que nos faz dar lugar para o diabo na nossa vida, entristecendo o Teu Espírito Santo. E o Senhor nos leva realmente a viver, a colher as consequências das nossas próprias obras. Pai, eu não falo isso com ar de acusação, mas com ar realmente de confissão, Senhor. Me perdoa, perdoa meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, torna-nos pessoas dignas, ó Pai, não apenas de cearmos aqui contigo, oh, mas de sermos filhos da luz. Filhos da luz. Pessoas que atraem e não repelem. Pessoas que acolhem e não reprimem. Oh, pessoas que falam a verdade, Pai. E não pessoas que se entregam, muitas vezes inconscientemente, à mentira. Quantas vezes somos levados, ó Deus, pelo desejo de ostentar, de querer mostrar aquilo que não somos, de querer ter aquilo que de fato não possuímos. Oh Senhor, nos perdoa. Tu nos sondas, nos conhece, é para Ti que nós estamos abrindo o nosso coração. Livra-nos, ó Deus, de toda amargura. Leva-nos a exercer a capacidade de perdoar, como a Tua palavra nos advertiu nessa noite. Livra-nos da ira. Oh Pai, e quando não é possível nos livrar da ira, não permita que irados pequemos, como diz a Tua palavra. Oh Deus, em nome de Jesus. Se há algum juiz, ó Pai, se há alguém que é digno de apontar o dedo e acusar e condenar, é o Senhor, não somos nós. Ajuda-nos, ó Deus,
a respeito das nossas diferenças, não sermos empecilho para sermos um, pois eu sei que onde há o amor verdadeiro, onde há a graça, a abundante graça do Senhor, há também a capacidade, ó Pai, de exercer a bondade, a compaixão, a compreensão, a capacidade, ó Pai, de nos exercitarmos, de nos acolhermos, de nos suportarmos em amor, de nos ensinarmos, nos encorajarmos. Tudo sobre a unção e a ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, e peço que o Senhor nos conduza a toda a Tua verdade. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Faça com que saiamos daqui pessoas melhores, de fato, pessoas melhores, que vão viver mais uma semana que se inicia, Senhor, refletindo o brilho da glória e da luz que há em Ti, Senhor. Muito obrigado pelo Teu perdão, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações e sabe se a nossa confissão, a nossa atitude diante de Ti aqui for verdadeira, nós colheremos os verdadeiros frutos. No nome de Jesus Cristo é que eu Te peço e agradeço. Amém. Amém.